Quantas vezes você precisa esperar mais para começar a viver exatamente aquilo que é definido pelo oráculo universal? É o tempo da lei universal. E uma coela, ela é a lei da unidade para a multiplicação da prosperidade das famílias do reino da verdade. E você, até quando mais precisará sofrer no relacionamento em que você vive às escondidas, sem oportunidade de passear de mãos dadas, de forma prazerosa, e ainda mais viver como mãe solteira ou um pai que está a fugir de um segredo porque engravidou uma mulher e cuida dela às escondidas? É tempo da verdade. E a verdade, ela é o que é. E é o tempo de uma coela. Porque uma coela é a lei universal. E essa lei, e através dela, é que nós emitimos o comando e damos vida à reciprocidade na expansão das almas viventes no universo. E você, quer ser feliz? Quer ser alegre? Quer fazer parte de uma vida justa e evolutiva? É aqui, no Reino de Congo de Antotla. Venha fazer parte desse Lukutakanu, onde nós, através desse workshop, vamos ensinar sobre uma coela, a lei que pertence a mim, a si e a todos nós conectados à energia vital da lei do universo. Ngeda. Bom, como acabamos de ouvir, não é? Ainda sobre a questão da poligamia. Nós ouvimos o Elisei, né? Um dos professores também da escola, que é assim chamada de sabedoria Antu. Em algumas abordagens que nós fizemos e falamos que o complicado é desprezar o contexto histórico da própria África, considerar alguns, não é? E deixar outros para trás. E a poligamia é um dos pontos que é preciso olhar, não é? Fazendo um olhar abrangente, de foro histórico, antropológico, como é que as civilizações antigas viviam. E no vídeo passado nós mostramos também, com base em algumas fontes históricas, não é? Que a poligamia não é própria do africano. E trouxe mais aqui algumas outras, vamos complementar. E nós também vamos fazer, já falamos que a poligamia de fato não é própria de nenhum povo. Nós mostramos as bases. Sheikh Anta Diop, falamos da unidade cultural da África Negra, não é? Para nós que sustentamos também essa mesma, essa mesma ideia. Então, existem outros autores que nós aqui também vamos mencionar, não é? Acredito que não é? Nós temos aqui mais um autor, dois autores, nós aqui vamos mencionar, para que o vídeo não fique assim muito lá, muito longe, não é? Então nós vamos lá dizer aqui. Vamos ler o genocídio ocultado de Tidiane Ndaye. Ele diz assim: é preciso dizer que o Islão partilhava com os africanos alguns valores e comportamentos: fecundidade, família, supremacia masculina, casamentos precoces e poligamia. Mas nem sempre foi o caso. Durante milênios, a maior parte das sociedades africanas funcionaram com efeito baseadas no modelo matriarcal, sem generalização da poligamia. Durante milênios, a organização social do etnólogo há uma influência exterior, nomeadamente árabe. Islamização dos povos do continente negro é, na verdade, recente em relação ao matriarcado e à prática da poligamia. Quanto à poligamia, a sua prática em África não diferia em nada de poligamia de maior das outras sociedades do mundo. Contrariamente, há certos preconceitos, segundo os quais ela é uma especialidade africana. A poligamia não é específica a nenhum povo em particular. Não é mais apanagem dos povos árabes que dos europeus, e ainda menos dos africanos. A poligamia sempre foi generalizada na Ásia, por exemplo. Também a encontramos na Grécia, na época de
Agamenão era uma prática corrente na aristocracia germânica no tempo de Tácito. Em África, durante muito tempo, da Alta Idade Média ao século X, a poligamia foi um privilégio das classes sociais superiores, estando o povo submetido à regra da monogamia. Paramos aqui. A disparidade de privilégios nessa matéria é idêntica à observada em terras negras germânicas. É com a difusão do Islão que veremos grandes alterações em tal domínio. Os árabes, sem a terem introduzido, acabaram por generalizar esta prática em todos os povos que converteram. Foi o caso do Senegal, onde Burdo observa: os Wolofs conhecem o casamento, mas têm brio em ser polígamos. Eles permitiram ter 4 mulheres legítimas. Numerosas sociedades africanas foram durante muito tempo guerreiras, todavia apenas 3 reinos enviavam mulheres para as batalhas. No Dahomey, para mobilizar todas as forças do reino, o soberano Gezo, 1818 a 1858, teve a ideia de criar companhias femininas de cavalarias e infantaria. Serão batizadas as Amazonas Virgens do Dahomey. Estas unidades começarão por combater nas inúmeras guerras de secessão que opuseram os daomianos aos Yorubás. Mais tarde, o rei Beazin utilizou contra as tropas coloniais francesas no Senegal. O reino de Cayon enviava as suas lingerins, irmãs e primas dos soberanos, para as diferentes batalhas contra os mouros Trasas. Mas muito antes disso, o Império Zulu tinha já inovado ao formar impes, que são os regimentos de raparigas combatentes ou encarregadas de logísticas. Todavia, trata-se de casos excepcionais. Na grande maioria das sociedades do continente negro, as mulheres recebiam tarefas mais específicas. A guerra era sempre um assunto masculino. Assim, a taxa de mortalidade dos homens, geralmente combatentes, sempre foi superior à das mulheres. Isto explica, em parte, a generalização da poligamia nessas sociedades. Atribuir um novo quadro de vida às viúvas e aos órfãos de guerra era já uma forma bastante antiga de recomposição familiar. Esta instituição perdura, sem dúvida, graças ao outro argumento mais hipocritamente avançado pela casta masculina das sociedades africanas modernas, a saber, a monogamia condenaria muitas mulheres ao celibato durante toda a sua vida, mas quanto à generosidade e que belas almas, é difícil superar tanta má-fé. Eu li isso, esse é o Genocídio Ocultado de Diane Darier, página 68, 69 até a página 70, para quem utiliza o formato PDF. O formato físico, elas podem ser encontradas na página 73 e 75. Então, assim, respondendo ao Eliezer, primeiro, se nós fazermos uma análise e assumir que a poligamia é própria do africano, não se verifica. E outra, dizer que a poligamia é a lei justa, nós estamos a ver aqui Tidiane Diaye combater uma ideia, não é? Fazendo assim um resumo da leitura. Nos últimos pontos ele diz que existe um dito hipócrita, moderno, não é? Para poder sustentar a poligamia, não é? Então, a poligamia na verdade já era praticada em África, mas não na sua maioria, conforme diz também aqui Tidiane Diaye. E a prática, a regra geral, como ele assume aqui, é a monogamia, não poligamia. E que a poligamia só era praticada pelas sociedades de alto escalão, das elites. Ele confirma novamente o que Sheikh Diop diz. Então, ele aqui assume que, sim, em algum momento, as sociedades africanas começaram a ser praticantes, na sua maioria, da poligamia, face a algumas ocorrências. E as ocorrências que ele aqui mostra é, na verdade, a introdução do islamismo. Mas ele não negou o fato de que em algumas sociedades houvesse essa prática, em algumas, de forma excepcionária, e não de forma generalizada. Mas que essa generalização deu-se devido à grande expansão do islamismo. Porém, eles não impunham
a poligamia, mas era facultativa, concorda com a ideia de Boubacar Keïta. Mas aqui ele mostra também que essa mesma poligamia não está isenta daquilo que é a expansão islâmica dentro do território africano, não é? Ou seja, essa expansão da poligamia, nós também podemos assim dizer, não é? Que assim, foi uma influência do islamismo, foi uma colonização não forçada, podemos assim assumir. Mas, todavia, eles não condenavam quem era praticante da monogamia, até porque durante milênios, como ela aqui mostra, os africanos em toda a sociedade de forma geral eram praticantes, regra geral, da monogamia. Então, tentar assumir essa questão da poligamia como regra geral em África, como sendo uma questão obrigatória para os africanos, essa é uma ideia recente, moderna. Assumir isso e obrigar as pessoas a serem polígamas, não é? Então, eu acho que devemos olhar nesse ponto aí.